Musiquinha do gás. E quando a falta de sagacidade para entender se o local onde nós estamos indo, seja na hora que a gente aceitou a viagem, ou seja depois que a gente não percebeu que, putz, é um local de difícil acesso, é um local que tem obra direto, é um local não muito seguro, como nós falamos no vídeo anterior. Ai, me faltou sagacidade, me faltou capacidade geográfica, geolocalizatória, para entender se o local que eu estava indo era um local bom ou não. Eu estou agora, cara, como que é o nome dessa rua? Estrada Marco Polo. É depois do Battistini, em São Bernardo do Campo, num dia chuvoso. Peguei uma passageira para levar para um casamento. Putz, cara, casamento, final de semana, um pouquinho longa viagem, era para eu ter deduzido que provavelmente não seria um local tão pertinho assim. E aí, geral, vocês estão bem? Motora de pecador na área. Ô, merece bom! O que o corrompe é o trânsito e os passageiros. E hoje vamos falar sobre a fluidez ou não do trânsito, sobre a geolocalização e sobre os destinos, seja de embarque do passageiro, ou seja o destino final, de fato, para onde ele solicitou a viagem. Vocês me ouviram comentar muitas vezes que eu não faço cu doce, para endereço, eu não faço cu doce para bairro, eu não faço cu doce para fazer muita distinção, basicamente isso. Mas existe, digamos assim, talvez, algumas regrinhas de convivência que convencionariam melhor e nos ajudariam um pouco melhor a conseguir pegar viagens que não fosse para lugares tão ermos, tão distantes, lugares que não tem assim, digamos, uma estrada muito bem conservada, uma boa iluminação. Vai sujar, por exemplo, hoje, dia chuvoso, trouxe aqui para a região de Chácara, vai acontecer com o meu carro limpinho, que eu lavei tem 2 dias, sujar que só a desgrama. Quando você não conhece, beleza. Quando você é meio perdido, pô, eu tô muito longe de casa, não tô muito perto do meu habitat natural, até tranquilo. Só que nos falta sagacidade, porque às vezes a gente conhece, às vezes a gente sabe, a gente já entende, a gente já ouviu falar, ou simplesmente é do nosso conhecimento. Vou parar um pouquinho aqui para conseguir gravar com um pouco mais de tranquilidade. Existem alguns bairros que você passa com certa frequência, digamos assim. Vamos lá. Se você costuma ter o mesmo horário de início de trabalho todo santo dia, é provável que você pegue ou os mesmos passageiros, ou você tem assim a possibilidade de pegar as mesmas rotas ou rotas parecidas. Como que eu faço logo pela manhã? Eu direciono para um bairro de periferia do ABC Paulista, porque eu sei que se eu for para o centro das cidades do ABC, ou como eu moro próximo de São Paulo, cara, se eu ligar o aplicativo de manhã e não fazer muitas distinções, vou melhorar um pouquinho aqui, calma aí, vocês já vão entender, vai ficar um pouquinho melhor. Se eu não faço muita distinção, cara, vai cair Moema, vai cair Itaim, vai cair Planalto Paulista, aeroporto, que são locais onde todo mundo está indo, mas ninguém vai sair de lá, então eu vou provavelmente pegar uma viagem boa, vai pagar um preço razoável e depois eu vou ficar batendo lata. Então eu já direciono para um local ou para locais que eu sei que é periferia e vai ter mais gente indo para escola, para trabalho, gente passeando, coisas do tipo. Com isso, você meio que acaba ficando, tem até um papo agora, tem geral compartilhando por aí, que você consegue doutrinar o algoritmo do aplicativo para você, se você só quer viagem curta, se você só quer viagem longa. Não sei se tem muito fundamento, mas estão dizendo por aí, whatever. Com isso, eu quero dizer que a gente acaba tendo um pouco mais de sagacidade e de conhecimento sobre locais onde você acha que talvez não é legal. Pô, onde tem feira livre, pô, tá tendo reforma, pô, é um local que nunca tem reforma, então é uma via bem depredada e mal cuidada pra um caramba. Faz parte, acontece. E aí, às vezes, a gente não presta atenção, porque a gente cai no automático de não prestar atenção, seja na hora do aplicativo que mostra pra gente exatamente pra onde a gente vai, ou do outro aplicativo que mesmo depois que você aceita, você consegue ver, de fato, onde é o embarque e pra onde é o destino.
O que acontece comigo que às vezes eu fico ferronho da vida? Por exemplo, hoje é final de semana e eu estava no centro de São Bernardo do Campo e pingou uma viagem com um preço, pô, bacaninha. Eu vi que era uma viagem de 12, 13 quilômetros. Pô, 12, 13 quilômetros, dependendo de onde você fala, não é assim longe. Mas do centro de alguma das cidades do ABC, 13 quilômetros, e eu vi no mapa que era mais distante, falei... Tá, é longe, mas não prestei atenção. Quando eu vi, era numa dessas regiões de muita mata verde, onde provavelmente é casamento, e depois que eu vi que era de fato um bufete, um bifete. Cara, é saber que aqui eu não vou ter passageiro, é saber que aqui pode ser que o sinal da internet caia, é saber que aqui, por exemplo, agora, não façam isso, tá? De você parar no local ermo, mais que você fique olhando nos espelhos, você fica olhando pra todo quanto é canto, pô, é perigosinho. E quando falando nisso, vamos sair então, para não ficar dando muita sopa. E, putz grilo, tem uma região ou algumas regiões que tem constantes reformas, ou por exemplo, tem algumas pontes sendo construídas, tem algumas avenidas sendo recapeadas, tem algumas ruas sendo confeccionadas, é a palavra certa? Não sei. Não era rua e estão fazendo, estão abrindo no meio do mato, e aí gera aquele caos todo, e aí você não presta atenção. Ou, como foi nos últimos vídeos que eu havia dito para vocês, os locais, digamos assim, suspeitos, de alta periculosidade. Se tem registro, se de fato é perigoso ou não dá pra gente dizer, mas a gente sabe que de boca em boca, todo mundo fala que tal local ou tal localidade não é muito boa. Cara, só que depois que você aceita, eu ainda costumo, por uma questão de ética, pô, tá bom, vamos lá, vamos encarar. Infelizmente, vamos dizer assim, infelizmente, vai. Eu não sei se é uma coisa boa, que mesmo quando eu acho que não é tão ideal, não é tão bacana, vamos lá, vamos ver qual é. Eu fiz uma viagem esses dias, cara, no meio da semana, uma baladinha, pelo que eu vi que tinha bastante, não sei se tóxico, mas pelo papo das passageiras, dava pra ver que era um local que ia rolar muita coisa. Cara, era uma terça, era uma quarta-feira, 3, 4 horas da tarde. E eu vi, cara, que era um lugar muito mais ermo e muito mais longínquo do que esse que eu tô agora. Eu falei, ô, desgrama velha da bexiga, viu? Mas enfim, já tinha aceitado, não quis cancelar, sei lá. Mas tudo isso para dizer da nossa sagacidade do trânsito, do nosso conhecimento das vias públicas, da gente ter mais ou menos uma ideia. Pô, pra eu poder dizer se tal local, se tal localidade, se tal cidade, como dizem, dos bairros que a gente comentou nos últimos vídeos, que não são tão legais, eu preciso ter pelo menos um fundamentozinho, vai. Deixa eu tentar entender se de fato é isso, ou se a galera só gosta de falar mal mesmo. E com isso você vai pegando essa sagacidade. E às vezes a gente se atrapalha. E às vezes, por exemplo, vamos lá, tô falando aqui de local ermo, perigoso e tal, é o que eu comentei há minutos atrás. Você vai pro centro da cidade de São Paulo, logo de manhã, cara, velho, você vai dar com os burros na água. Ou você vai pra um bairro que é residencial, um bairro chique, um bairro que é boêmio, mas você tá indo pela manhã, cara, vai dar ruim, velho. Porque são locais aonde todo mundo tá indo pra lá naquele momento em que você aceitou a viagem, mas ninguém ou pouquíssimas serão as pessoas que estarão saindo de lá. Então a sagacidade no trânsito, eu acho que tem um pouco a ver com essas paradas também, de você conseguir identificar quais são os locais, seja de perigo, seja porque não é bem conservado, seja porque não vai ter muita viagem, whatever. Acontece comigo, mas é pouco. Como eu comentei com vocês, eu já tenho bastante tempo de experiência, apesar que a minha experiência não reflete a total realidade da totalidade de todos os totais, né? Tem gente que, às vezes, com menos tempo que eu no aplicativo e por inúmeros fatores, consegue ter uma sagacidade melhor, uma experiência melhor, whatever. Mas qual que é a tônica desse vídeo e o porquê que eu estou gravando ele, falando sobre a gente ter uma noção, saca? Ainda tem passageiro, a gente fala no próximo vídeo sobre a sagacidade dos tipos de passageiros que entram no carro, os perfis, e que às vezes a gente meio que come bola e pode se prejudicar. Tem passageiro, nossa motorista, você só trabalha com, aí fala, seja o nome do aplicativo israelense, ou o proprietário da Google, ou que seja o do próprio aplicativo de mobilidade. Você não consegue ir às cegas não? Eu falei, ô meu senhor, minha senhora, minha senhorita, nós
vamos pra tudo quanto é lugar. Pergunta, pô, motora, você conhece bastante aqui? Fala, olha, eu até conheço aqui, acolá, mas agora falar que conhece bastante, eu acho um pouco exagerado. Mas, ainda assim, o pouco que a gente conhece pode servir de auxílio, de ajuda e de parâmetro para essa sagacidade no trânsito, não nos deixar vendidos. E assim, cara, putz, pingou um bairro que você ou por conhecer não curte, ou por não conhecer não quer arriscar, use da sua sagacidade, do seu sexto sentido e não vá, por uma questão de segurança. Eu nunca, assim, acho que o máximo que eu tive desses locais mais perigosos é, uma vez eu entrei num desses locais, tipo, que tem bastante buffet de casamento e não tinha, não chove, é o oposto, quando chove fica meio intransitável, não chovia há bastante tempo e tinha uns pedrão e o carro emperrou num pedregulho, num paralelepípedo que ficou suspendendo uma das rodas dianteiras, que é onde tem a tração, eu tive que levantar com o macaco, whatever. Mas, vamos lá, prestar atenção e tentar desenvolver uma sagacidade para não ficar vendido, para não ficar arrependido a gente acaba ficando mesmo, mas para não ser exposto a perigos, perigosantes, perigolantes, e vocês sabem que eu invento um monte de palavra besta às vezes, de vez em quando. E você que é motora como eu, busca essa sagacidade, aprendeu na prática, ou, putz, não, na verdade, nunca me preocupei com isso não, motorá. Eu vou aonde a vida me levar, a vida leva eu, e tanto faz. Me conta aí qual que é a sua experiência, qual que é a sua forma, como que você vê. E você, passageiro? Ah, o passageiro que se lasca, vamos falar no próximo vídeo, estamos falando aqui sobre o trânsito. O passageiro, depois a gente fala mais dele. Beleza? Curte, compartilha, vamos interagir e é nóis!